O cumprimento da pena após condenação em segunda instância voltou ao centro das discussões e é o tema da nossa entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no NGT Notícias. Prazer é meu, Vivi. Dr. Kiyoshi, recentemente um líder aí da maior facção criminosa de São Paulo, que já foi condenado em segunda instância, foi solto pela justiça porque estava em prisão preventiva e não teve aí a custódia renovada. Isso levantou a questão sobre a prisão em segunda instância. Eu queria que o senhor explicasse então para o telespectador do NGT Notícias que o assunto já foi encerrado no Supremo e agora precisa de uma PEC no Congresso para ser aprovada a prisão em segunda instância. Como está a situação da prisão em segunda instância no Brasil hoje, doutor Kiyoshi? É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se a respeito por duas vezes. Certo. Na primeira vez, o plenário, por escassa maioria de voto, decidiu pela possibilidade da prisão em segunda instância. Não satisfeito com isso, porque envolvia a prisão de uma figura política nacionalmente conhecida, entendeu? E que tem um certo carisma popular, resolveram rejulgar o caso. Então foi levado ao plenário pela vez segunda. E nessa segunda vez, como era esperado, houve uma decisão majoritária no sentido de proibir a decisão em primeira instância, segunda instância, escudado no preceito constitucional que diz que presume-se não culpado até o trânsito em julgado da decisão condenatória. E a doutrina e a jurisprudência interpretam esse princípio como o princípio da presunção de inocência, certo, quando o texto fala em presunção de não culpabilidade, que é outra coisa. Mas tudo isso aconteceu porque, como diz o Marco Aurélio, o processo não deveria ter capa nem cores. Não é? Foi provocado por uma determinada figura política, da política nacional. Antes disso, desde o advento do Código Penal de 1941, a prisão se dava imediatamente com a decisão de primeira instância. Entendeu? Só alguns casos que cabia fiança, então o acusado poderia apelar solto. E, na maioria esmagadora dos casos, decisão de primeira instância implicava prisão imediata. Até que um dia foi condenado em primeira instância o delegado Fleury, que operava no âmbito da Polícia Civil o combate ao terrorismo. Não é? Então, fizeram uma lei rapidinho, porque ele ameaçou soltar a boca no trombone, dizendo que só com a decisão de segunda instância que poderia se prender. Certo. Bom, aí ao aproximar a época da condenação em segunda instância, que implicaria uma nova mudança legal, ele misteriosamente morreu ou foi morto, sei lá. Então aí acabou. Só que não se pode decidir automaticamente pela prisão em segunda instância ou proibição de prisão em segunda instância. Tem que ser interpretado dentro do sistema jurídico como um todo, dentro do sistema processual penal. Não é? Então, dentro do sistema processual penal, é possível você extrair uma interpretação em que, em determinados casos, pode promover a prisão do condenado de segundo grau sem ferir o preceito constitucional. Por quê? Porque, uma vez decretada a prisão por juiz de primeira instância, há o recurso de apelação para o tribunal local ou tribunal federal, conforme o caso. E nesse recurso, o tribunal ele reavalia todas as provas produzidas nos autos.
ele pode rediscutir a prova para inocentar ou para manter a condenação. Mas, uma vez mantida a prisão por circunstâncias fáticas, isto é, o tribunal reconheceu que o crime existiu e que o autor do crime é aquele que está sendo acusado. Certo. Decidiu, portanto, no plano fático. Não há nenhuma discussão de direito. Plano fático. O sujeito cometeu aquele crime, está provado e está condenado. Eventual recurso desse acusado para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, em recurso simultâneo, não vai modificar esse quadro. Quer dizer, o Supremo e o Superior não vai poder reapreciar se ele é autor do crime ou não é autor do crime, ou se o crime existiu ou não existiu. Isso não pode ser reapreciado. Então, aí houve um trânsito em julgado material. Certo. Não formalmente, mas materialmente, transitou em julgado porque tornou-se imexível, para usar a expressão do ministro Macri. Né? Imexível. Decisão imexível. Agora, então, pode-se prender. Agora, se no recurso de especial ou recurso extraordinário, o acusado alegar que ele reconhece que praticou aquela conduta pela qual ele foi condenado, mas que aquela conduta reconhecida pelo tribunal não se qualifica como um crime de roubo, mas um crime de furto, que tem pena mais grave. Certo. Ou então, que ele reconhece plenamente a conduta tipificada, conforme comprovada nos autos, mas, no entender dele, aquela conduta não configura crime, é uma conduta atípica. Nesse caso, evidentemente, a decisão condenatória de segundo grau não pode implicar a prisão do acusado, porque, certo, eventualmente, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, reapreciando aquela matéria, não rediscutindo a prova, mas dizendo que aquela prova que serviu de base à condenação do acusado não se tipifica como crime, não se qualifica como crime, é uma conduta atípica. Então, nesse caso, não pode haver a prisão, tem que aguardar a decisão transitar em julgado de uma forma formal, isso é, encerrar o processo definitivamente. Então, essa discussão que se trava, prisão em segunda instância ou não, é uma discussão errada, uma discussão equivocada. Por quê? Vai depender do exame de cada caso concreto. Você não pode dizer automaticamente que condenou em segunda instância, ele tem que ir para a prisão. Não é assim, entendeu? Ou a condenação em segunda instância, em qualquer hipótese, não implica prisão. Duas teses opostas, igualmente equivocadas, porque tem que examinar cada caso concreto para verificar se o acusado, em eventual recurso especial ou recurso extraordinário, ele tenha a possibilidade de obter a sua inocência. Então, doutor Quiochi, na verdade, a gente volta aí à questão, né, que se a lei fosse cumprida, a gente não estaria discutindo isso, perdendo tempo aí com o assunto aí da segunda instância. Pois é, e Vivi, o ministro Dias Toffoli, que na época presidia a Corte Suprema, ele deixou uma brecha muito clara, que essa decisão de prender após o trânsito em julgado não encerra uma cláusula pétrea, isto é, não é preciso fazer uma modificação constitucional para manter essa proibição. Poderia a lei ordinária simplesmente determinar a prisão em segunda instância, naqueles casos, nos termos que eu coloquei. Certo. Quando o recurso especial extraordinário não tem um condão de alterar a autoria do crime. E agora, mas essa proposta no Congresso, que é até do Alex Manente, né, que está sendo votada, essa proposta não, determina que é prisão em segunda instância e ponto final?
Pois é, agora eu tenho a impressão que os deputados, senadores, nunca vão fazer uma lei livre de qualquer discussão. Ele vai botar, decretada a prisão em segunda instância, legitima-se a prisão. Aí vai dar discussão. Sem vai dúvida. abrir a discussão, como aquilo que acabamos de fazer. Certo. Depende. Então a lei tem que dizer claramente. Decretada a prisão decretada a condenação em segunda instância, avaliar-se-á caso a caso a prisão ou não, dependendo disso, daquilo. Então a lei tem que ser expressa, porque ele determinar a prisão em segunda instância de uma forma automática, vai continuar a mesma discussão, vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então, doutor Kiyoshi, esse dispositivo que o ex-ministro, né, Sérgio Moro, tanto defendeu, queria incluir aí no pacote anticrime da condenação em segunda instância, na verdade, se a lei fosse cumprida, a corrupção no país não precisaria aí depender de uma PEC constitucional, né? Seria cumprida mas como o nosso presidente disse, né, ele acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo, isso antes do episódio aí do senador com o traseiro endinheirado, né, doutor Kiyoshi? Eu acho que a proposta do ex-ministro Sérgio Moro estava correta, porque isso daí não é matéria constitucional. Pode uma lei ordinária regular essa matéria como estava antes da Constituição de 88, estava no Código de Processo Penal. Não é? Certo. Agora, a redação que o ex-ministro Sérgio Moro havia dado, praticamente levava a uma prisão automática. Também isso iria dar uma discussão. Então, a lei tem que ser no sentido de que, decretada a condenação em segunda instância, será feita a avaliação da prisão ou não. Não pode ser automática. Se você está defendendo desde a primeira instância que aquela conduta de que eu sou acusada não é crime, como, por exemplo, o ato de eu sentar e levantar, isso não é crime, entendeu? Eu não vou negar que eu fiz isso, eu confesso o fato, mas aquele fato que eu estou confessando não é crime, entendeu? Perfeito. Por quê? Porque em direito penal, que se assemelha ao direito tributário, não existe crime por analogia, por semelhança. A conduta pode ser mais ou menos parecida, mas mais ou menos parecida não enseja condenação de quem quer que seja. Tem que definir claramente o tipo penal, entendeu? Perfeito. Então, não se trata de autorizar a prisão automática com condenação em segundo grau, entendeu? Doutor Kiyoshi, queria muito agradecer aí essa verdadeira aula aí sobre interpretação da prisão, condenação em segunda instância. Muito obrigada aí pelo seu tempo, obrigada por esclarecer aqui para o telespectador do NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Até a próxima, doutor Kiyoshi. Esse foi o doutor Kiyoshi Harada, jurista e presidente do IPEDAFT, falando aqui sobre prisão em segunda instância no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!